A pior coisa sobre expectativas é que elas quase nunca parecem perigosas no começo. Na verdade, elas parecem bonitas. Porque criar expectativas é imaginar a felicidade antes dela existir. É olhar para algo ou alguém e construir um mundo inteiro dentro da própria cabeça. E talvez seja exatamente aí que tudo começa a dar errado. Porque o ser humano tem uma mania quase cruel de imaginar versões perfeitas das coisas. A gente conhece alguém por poucos dias e já imagina anos. A gente começa um projeto e já imagina o sucesso. A gente entra em um relacionamento e já imagina que encontrou a pessoa certa. Mas a realidade quase nunca respeita aquilo que queremos na mente. Só que a verdade é mais dura do que isso. O problema não é o mundo decepcionar você. O problema é que muitas vezes você se decepciona com algo que nunca existiu de verdade. Porque expectativas são perigosas exatamente por isso. Elas criam sentimentos reais em cenários imaginários. E enquanto você vive preso no que imaginou, a realidade continua sendo outra. Talvez seja por isso que tanta gente vive frustrada. Não porque tudo dá errado, mas porque esperam demais de tudo. Esperam mensagens, reconhecimento, lealdade e que as pessoas tenham o mesmo coração que elas. Mas o mundo não funciona assim. E quanto mais cedo você entende isso, menos a realidade consegue destruir sua mente. Porque ninguém te deve aquilo que você imaginou. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Às vezes, a pessoa nunca prometeu ficar. Às vezes, o projeto nunca teve garantia de dar certo. Ou o sentimento só existiu dentro da sua cabeça. Mas mesmo assim, a dor continua real. Porque o cérebro humano não sabe diferenciar perfeitamente aquilo que viveu daquilo que apenas sentiu intensamente. E é por isso que expectativas machucam tanto. Você sofre por futuros que nunca aconteceram. E o pior é que criar expectativas vicia, porque imaginar é confortável. Na imaginação, tudo dá certo. Ninguém vai embora, você finalmente é o suficiente, sua vida finalmente melhora. Mas enquanto a mente vive no futuro, o presente apodrece lentamente. As pessoas começam a esquecer de viver a realidade como ela é. Começam a amar versões idealizadas dos outros. Começam a criar sonhos impossíveis. Começam a esperar a perfeição de um mundo completamente imperfeito. E, inevitavelmente, uma hora, tudo desmorona. Talvez a maturidade seja justamente isso. Parar de romantizar tanto as coisas. Entender que pessoas mudam, sentimentos acabam, promessas falham, planos dão errado, e mesmo assim, continuar vivendo. Porque a realidade é fria. Ela não liga por quanto você acreditou, não liga por quanto você imaginou, e não liga por quanto parecia perfeito na sua cabeça. A realidade simplesmente acontece. E talvez por isso tanta gente prefere viver presa nas próprias ilusões. Porque encarar a verdade exige força, exige aceitar que nem tudo terá sentido, que nem toda conexão será eterna, que nem toda esperança será recompensada. Mas ao mesmo tempo, viver sem expectativas talvez também seja impossível, porque no fundo, todo ser humano espera alguma coisa: encontrar paz, ser amado, que amanhã seja melhor. Talvez o segredo não seja parar de criar expectativas, talvez seja aprender a não entregar a própria felicidade nas mãos dela. Porque quando sua felicidade depende demais de algo dar certo, qualquer fracasso parece ser o fim do mundo. E essa é uma prisão silenciosa. A vida fica mais leve quando você aprende a apreciar as coisas, sem transformar tudo em promessa eterna. Sem imaginar finais perfeitos, sem criar universos inteiros antes da hora. Porque às vezes o que constrói uma pessoa não é a realidade, é a distância entre a realidade e aquilo que ela criou na própria mente.